rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio Brasil Espírita, rádio e também televisão, né? Assim, porque a gente está na web. É um prazer muito grande dar continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte. É bom a gente recordar que esse estudo é baseado no livro de Leon Denis, O Espiritismo na Arte, produzido pela La Chatre. E a editora La Chatre, como todas as outras editoras, está passando por um processo difícil nessa época de pandemia, que os livros pararam de serem vendidos. E nós, então, fazemos um apelo ao seu coração. Procure a La Chatre, compre as obras espíritas, ao seu alcance, é claro, que eles estão com descontos maravilhosos. Falamos também a vocês que temos 2 livros editados pela La Chatre. Um é Na Medida Certa, que é um livro sobre educação infantil, evangelização das crianças na casa espírita, e também educação da juventude, porque eu e a minha irmã, Dalva Silva Souza, que produzimos esse livro, somos especialistas em educação infantil e de adolescentes, porque foi a nossa experiência durante a nossa grande parte da nossa jornada, né? E, enfim, tem o livro Imperatriz por um Dia, que é o meu terceiro livro psicografado, um livro recente, uma história linda da Bianca Lancia. E o Espiritismo, através dessa literatura, traz uma contribuição enorme para a arte, porque ela nos torna mais inspirados. Como diz aqui Denis no seu livrinho, ele diz assim, no seu grande livro, né? A gente fala livrinho no sentido de ser carinhoso. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites, porque a comunicação que o Espiritismo nos mostra ser possível, né? A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições de vida no além-túmulo, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, inesgotáveis temas de inspiração. Então, o Espiritismo traz um grande contributo para a arte produzida, claro, pelos artistas, né? Os artistas capazes de produzir uma arte transcendental. A semana passada nós falamos, vou deixar o livrinho aqui, que esse livro é uma inspiração para todos nós. Na semana passada, nós falamos sobre o livro da nossa filha caçula, que escreveu A Menina dos Dois Olhos, que na verdade é a própria história dela, que ela nasceu com deficiência, porque ela nasceu prematura, e nós só descobrimos a sua deficiência quando ela estava com 9 anos de idade. Então ela passou, a partir dos 9 anos de idade, que ela tomou consciência que ela enxergava bem só de um lado, ela escreveu aquele livro que eu li para vocês na semana passada, A Menina dos Dois Olhos, porque com um olho ela enxergava a realidade e com outro olho ela enxergava a criatividade. Um dos olhos escreveu uma carta para o cérebro, vocês lembram, dizendo que a partir de hoje eu também quero ser chamado de olho bom, porque de um lado eu enxergo a realidade, todas as coisas definidas, do outro lado eu enxergo a criatividade. Então, a partir desse livro, eu fiquei de produzir o programa de hoje sobre a criatividade, baseado em Paulo Freire e outros estudiosos que nos trouxeram importante
importante conhecimento a respeito de como nós podemos nos tornar mais criativos. Mas antes eu gostaria de agradecer a participação de muitos ouvintes, que eles não veem no dia. No chat eu fico pensando que o meu programa, que este programa é um programa fantasma. É claro que ele é um programa novo, até que ele entre assim no domínio, não é no domínio, mas no gosto, né, daqueles que nos acompanham, ele demora um pouquinho. Então eu fico lá no chat, fico eu sozinha, às vezes entra um, às vezes entra outro, depois as pessoas por e-mail ou pelo meu próprio WhatsApp, elas me mandam perguntas e pedem que eu realize alguns temas. E nessa semana nós tivemos a participação da Érica. A Érica é uma senhora que mora sozinha aqui no Rio de Janeiro, porque ela é alemã e seu filho mora fora do Brasil. Mas ela se apaixonou pelo Brasil, uma grande nadadora, e ela então disse para mim: Leila, fala um pouco mais sobre o medo. Então nós vamos, antes de entrar no programa, no tema, que é a criatividade, vamos falar um pouquinho sobre o medo, porque é preciso ser bastante criativos mesmo para a gente não sentir medo. Estamos vivendo uma pandemia com um inimigo, digamos assim, invisível, né, que é um vírus que ninguém conhece como ele age no organismo, porque dependendo do organismo, ele age assim ou assado, é um desconhecido ainda para a ciência humana, mas já se descobriu grandes coisas, inclusive já tem assim, grandes medicamentos, né, que já estão sendo bem aplicados, a mortalidade já está diminuindo muito. Enfim, esse é o caminho mesmo da nossa evolução. A gente precisa passar pela necessidade para nos tornarmos mais criativos. E com relação ao medo, a criatividade para a gente vencer o medo, primeiro a gente tem que compreender o que é o medo. O medo é um sentimento, né, humano, natural e necessário. Porque se nós não tivermos medo, o perigo se torna maior na nossa vida. A gente tem que ter medo para a gente ser prudente, para a gente ser previdente, né? Hoje em dia, nós, ao sairmos de casa, a gente põe as máscaras, porque a ciência já comprovou que é uma forma de evitar a propagação desse vírus, é lavar bem as mãos e colocar a máscara, né, assim, e evitar o contato social, dar o distanciamento, é necessário o distanciamento. Então, isso é muito natural que a gente tenha medo, porque é uma coisa, todo mundo tem medo do desconhecido. Mas como poderemos agir para termos um pouco menos de medo? Isso é importante, meus irmãos, que a gente consolide a nossa fé, a certeza de que não estamos sozinhos. Toda dor é compartilhada. Todos os nossos momentos, nós temos espíritos. Aí que vem o Espiritismo, nos dá essa força. Em todos os desafios da nossa vida, nós temos os amigos invisíveis. Temos os inimigos invisíveis, a gente sabe disso, mas temos também os amigos invisíveis. Esses amigos da dimensão espiritual, que são os nossos ancestrais, né? Os nossos pais, os nossos avós, toda a nossa família espiritual da qual viemos, porque a gente reencarna com um programa de trabalho, de evolução. Então, todos esses nossos amigos do invisível, eles, sendo invocados, eles vêm nos ajudar. É importante que a gente saiba disso. Os espíritos atendem às nossas preces, eles atendem aos nossos pedidos de ajuda.
Você lembra a última vez que você evocou o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, para ajudar em algum momento da sua vida? Pois então, não se esqueça. Se você está com medo, o medo é um sentimento que atrai espíritos que se comprazem com a nossa dor, que eles podem maximizar o nosso medo e levar até a um pânico, né? Vou dar um exemplo para vocês. Logo que iniciou essa pandemia, que a gente estava mesmo sob o império do medo, eram muitas informações que vinham, muitas mortes, muitas dores. Então, eu comecei a sentir palpitação, e quando dava os sintomas de quem estava sendo atingido pelo vírus e que era com falta de ar, com dor no peito e também para medir o oxigênio, eu comecei a sentir todos aqueles sintomas e comecei a ficar com medo. Eu ficava assim, meu Deus, eu com meus filhos moram todos fora, será que eu vou morrer aqui nessa pandemia e eles nem vão poder me visitar? Nem vão poder me visitar. Então, meu pensamento foi a mil, eu como médium. Então, os espíritos se acercaram de mim, criando um verdadeiro pavor na minha mente, que eu tinha medo até de dormir, e quando eu dormia, vinha aqueles pesadelos enormes, até que eu falei, meu Deus, eu falo tanto da doutrina e não estou sabendo agir diante dessa situação. Veja bem a situação. Porque nós falamos para nós mesmos. Eu não venci as minhas paixões ainda, e o medo é uma das grandes potências da nossa alma, como diz Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, para nós vencermos o medo, lembramos da oração. Respira fundo e grita, deixa o seu coração gritar, me ajude, Senhor, pelo amor de Deus. Permita que meu guia espiritual possa me acudir nesse momento, me dar calma, que se eu tiver que desencarnar, eu vou desencarnar, porque ninguém sabe o momento. Graças a Deus nós não sabemos o momento. Mas no momento que a gente está passando mal, nós podemos pedir ajuda, podemos e devemos pedir ajuda espiritual. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem assim, ai Leila, mas quando eu estou sob o império do medo, eu entro em pânico, eu não consigo nem pedir ajuda espiritual, eu não sei o que fazer. Eu falei, então chama um amigo, né? Fulano, eu estou assim com muito medo aqui, você pode me dizer alguma coisa boa, né? Abraça uma árvore, até uma árvore pode te deixar no estado mais, diminuir o seu estado de fragilidade. A árvore é uma grande parceira do ser humano, ela nos dá oxigênio, nos dá força, né, através das suas raízes. Então, meus irmãos, quando tiver medo, não fica assim, ai meu Deus, estou com medo. Não, pensa assim, o medo é natural, eu sou um ser humano, eu tenho medo porque tudo me é desconhecido. E aí você começa a aceitar o processo que você está vivenciando, né? Nomear o que você está sentindo, aquela siglazinha NASA que nós já estudamos, né? Nomear o que você está sentindo. Sim, eu estou sentindo medo. No ar, você vai dizer assim, não, eu estou sentindo medo, mas isso é natural. Esse medo é natural. E você sair um pouquinho de você mesmo, no sentido de se olhar no espelho e dizer assim, olha como o medo me faz ficar com a testa enrugada, como me faz ficar com o olhar baixo, com a fisionomia mais sombria. Isso é falta de fé que eu estou sentindo também. Eu preciso consolidar a minha fé. Então a gente vai orar, vai pedir ajuda espiritual, vai fazer respiração, né? Assim, solta vagarosamente, fazer uma meditação, abrir o Evangelho de Jesus, pegar uma frase de Jesus e começar a pensar a respeito
desse ensinamento do mestre, né? Batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. E tentar relaxar o mais possível, porque tudo passa, meus irmãos, tudo passa. Uma dorzinha aqui, acolá, todos nós temos. Não deixe que essa dor seja maximizada pelos pensamentos cruéis. Se um pensamento teme em se fixar, isso quem diz é Emmanuel. Pare, né? Examine esse pensamento e diz: eu tenho que agir contra esse pensamento, eu tenho que agir a favor de mim mesma. Então procure uma leitura boa, procure uma música boa que te leve a uma recordação ótima, busque os seus momentos felizes para que você não seja dominada pelo medo, tá bom, Érica? Lembre-se de pedir ajuda aos amigos espirituais. Ninguém nunca está sozinho, nunca. Nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos amigos do invisível. Agora vamos falar sobre a criatividade. Diz Paulo Freire que é impossível criar sem arriscar. Então você vai criar alguma coisa a partir do seu desejo, né? Como ele diz, a partir da sua necessidade, a partir do seu interesse e a partir da sua vontade. Então nós precisamos ter a necessidade de fazer alguma coisa, né? Nós precisamos fazer alguma coisa com as nossas mãos, nós precisamos pensar numa situação. Nessa pandemia, muitas pessoas deixaram de vender, tiveram que fechar suas portas, eles tiveram que ser criativos, pensar uma forma de fazer via internet. A internet tem ajudado a muitas pessoas, tem gente que está vendendo até mais agora, a partir da internet, criando aquelas plataformas e arriscando mesmo, né? Investindo no conhecimento da internet, como que eu vou fazer isso via internet, como eu vou fazer via Instagram. As pessoas têm que buscar a criatividade e não ter medo. Aí vem o medo de novo, né? A não ter medo de arriscar. Pode arriscar, não se consegue criatividade sem o risco. É importante arriscar, que você pode dizer assim: ah, mas não deu certo. Tudo bem, não deu certo, mas eu tentei. Então vamos tentar outra opção. Ele diz assim: a criatividade é atributo dos seres que pensam, obter novos arranjos de ideias. Então você pode fazer uma busca de ideias, eu posso fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, nomear tudo, relacionar, né? E saber como que você vai arranjar essas ideias. É um arranjo, na matemática a gente fala um arranjo N a N, né? Uma combinação de elementos N a N. Então a gente vai fazer, primeiro a gente fazer uma tempestade mental, que a gente chama, né? Buscar as ideias, o que que nós podemos fazer. É o que eu fiz quando eu ofereci, quando me convidaram para a Rádio Brasil Espírita, que programa que nós poderíamos realizar de 30 minutos, que 30 minutos é o suficiente para mudar a vida de muita gente. Às vezes, um minuto de uma boa informação faz a gente transformar a nossa vida, né? Assim, então, o objetivo deste programa é fazer com que você crie na sua arte um jeito de entrar em sintonia com a dimensão maior da vida, com esse mundo invisível, e durante o seu sono físico, que é possível, você se desdobrar e ir em regiões de pesquisas dentro do seu dom, né, daquilo que você quer realizar. Enfim, não há limites para a criatividade humana, diz Paulo Freire. É combinar N elementos N a N. É algo que se aprende, pode ser cultivada? Sim,
pode ser cultivada, a gente pode aprender a ser mais criativo, desde que a gente faça isso, essa tempestade mental, o que eu posso criar, o que eu quero fazer, né? Quando a gente vai escrever um livro qualquer, a gente primeiro faz um roteiro, né? A gente escreve lá, eu vou falar para para quem é que eu vou falar, quem é que tem interesse de ler isso que eu estou escrevendo, assim também esse programa, eu vou falar para quais pessoas, quem é que está interessado em aprimorar a sua arte, é para esse coração que eu vou falar. Eu não vou ensinar nenhuma técnica de pintura, nenhuma técnica de desenho, nada disso, porque eu não seria capaz. O que nós estamos combinando aqui, conversando aqui, é que nós vamos falar ao seu coração como você pode fazer um treinamento para aprimorar a sua arte, seja ela qual for. E na criatividade é importante isso, diz Paulo Freire. Se na infância e na adolescência não fomos estimulados a buscar por conta própria a solução dos problemas, e fomos levados a obedecer regras sem entendê-las, nós vamos ser poucos criativos na vida adulta. E ele tem razão, infelizmente as nossas escolas querem que todo mundo tenha a mesma solução para os seus desafios, né? Se mostra desafio já com soluções prontas, como faziam muitos pais antigamente. A criança trazia o seu dever de casa para fazer e os pais ficavam ali do lado orientando como eles deveriam fazer e muitas vezes fazendo por eles. Por isso que Paulo Freire disse: na infância e na adolescência não fomos estimulados a buscar por conta própria a solução dos problemas, e fomos levados a obedecer regras que a gente diz assim: ah, não, você vai desenhar uma árvore, então a árvore tem que ser assim, tem que ter um tronco, tem que ter as folhas assim lá para cima, né? As raízes têm que ser para baixo, o campo tem que ser verde, o sol tem que ser amarelo. São regras que às vezes a gente dá para os nossos filhos e que não deveria. Porque, eu vou contar uma coisa a vocês, uma certa vez eu fui numa exposição de pintura lá no Palácio das Artes em Belo Horizonte e eu achei muito horrível aquela pintura. E aí no meu desdobramento eu fui me encontrar com alguns pintores na dimensão espiritual e eles falaram comigo: olha, você está pensando que todo mato é verde, que todo céu é azul, que todo sol é amarelo? Eu nunca mais esqueci isso, meus irmãos. Porque às vezes a gente fica circunscrita, né, nas nossas verdades. E aí ficamos pouco criativos. Inclusive eu falo isso para os meus amigos: eu não sou uma pintora, eu sou uma copista, porque eu fotografo e copio a natureza. Nesse ponto eu sou boa, porque eu tenho técnicas para copiar. Mas eu não sei criar. Criar é eu criar a minha própria natureza. Eu vou tentar agora, nessa faixa etária, que eu já estou pegando os pincéis para fazer umas aquarelas, criando, misturando na minha cabeça todos aqueles quadros que eu já pintei, mais de 300, eu estou querendo agora partir para uma assinatura própria, que até então a minha assinatura é de copista da natureza, né? Muito interessante a gente falar isso. Bom, então diz Aristóteles: coragem demais é audácia, de menos é covardia. O ideal é o meio termo de ouro, coragem com generosidade. Coragem quer dizer agir com o coração. Então, às vezes a gente quer ser muito afoito, né? Dizer: ah, não, eu sou corajosa, eu vou pintar isso aqui, já vou logo expor, achando que a gente fez uma obra de arte que está linda, e daí não agrada a ninguém. Eu me lembro também, uma certa feita eu expus lá em Brasília, que a minha irmã também pinta ainda, Silene, nós resolvemos fazer uma exposição em conjunto. Eu tinha ido à Bahia, que meu marido é baiano, e aí eu
fotografei aqueles burrinhos que carregam água. E eu pintei os burrinhos, mas eu fiquei assim, meu Deus, quem é que vai comprar esses burrinhos? Quem é que vai comprar esses burrinhos, né? Eu não acreditei que pudesse agradar alguém. E foi o primeiro quadro a ser vendido. Muito interessante, que eu acho que deveriam ter poucas pinturas de burrinhos, né? Eu imagino isso. Mas depois eu comecei a gostar, porque eram os burrinhos que eu vi, os burrinhos que eu fotografei. Então a gente tem que ter coragem, mas demais passa a ser uma audácia, né? Fala, nossa, mas eu pintei tão pouco tempo, que audácia é essa de querer já fazer uma exposição, né? E também na escrita, a gente escreve, e de repente resolve publicar. E a obra não está assim tão agradável, a gente não pensou muito bem sobre a escrita. Por isso que Aristóteles nos advertia com relação a isso. Coragem demais é audácia, a gente passa a ser audacioso. E de menos é covardia, mas às vezes a sua obra vai agradar, né? Então a gente não pode ter essa covardia de não mostrar. Até porque se você não mostrar, onde é que você vai botar tanta obra? Você tem que parar, né? Então você tem que mostrar e movimentar. Graças a Deus, todas as nossas pinturas a gente fez para ajudar o movimento espírita, muitas exposições, e deu para ajudar bastante coisas que nós conseguimos. Até o ano passado nós fizemos um conjunto de mulheres aqui, pintamos flores, pintamos borboletas e flores. O tema era só isso. E foi lindo, meus irmãos, 60 e tantos quadros, nós ajudamos lá a sede da TV Nova Luz, né, que temos lá no Terreirão, que é uma comunidade grande aqui da Barra da Tijuca, no Rio, e nós conseguimos reformar todo o refeitório das nossas crianças, que lá a gente atende 50 crianças da comunidade, e nós conseguimos com as nossas pinturas, vendemos via internet. Uma das nossas irmãs, que essa que fez esse trabalho aqui, que ela é corajosa, ela colocou na internet, nós vendemos 32 quadros pela internet, e depois fizemos um bingo dos demais, dos quadros maiores que a gente não conseguiu vender via internet, nós fizemos um bingo. Então é preciso ter coragem mesmo, e nós somos corajosas, 12 mulheres, e isso fez com que, como diz Aristóteles, o meio termo de ouro é coragem com generosidade, porque coragem quer dizer agir com o coração. Nós realmente agimos com o coração. Generosidade demais é extravagância, e de menos é avareza. Então tem sempre o meio termo que os espíritos vêm nos ajudar para que a gente encontre esse caminho do meio, como disse Buda também, né? E aí ele lembra, Paulo Freire, que a leitura é essencial. Quanto mais conteúdo dermos aos bancos de dados da mente, mais poderemos ser criativos. Então a gente tem que viajar pelos livros, porque a leitura é uma viagem, gente. Eu me lembro quando eu li o livro 100 Anos de Solidão, que você tinha que fazer um sinótico daquele livro, né? Tinha que fazer, porque todo mundo tinha o mesmo nome, o filho tinha o mesmo nome do pai, que o neto tinha o mesmo nome do filho. Então, no caminho daqueles 100 anos de solidão, se você não fizesse assim, um quadro, né, um esquema, você não vai entender o livro. Quando eu li também o livro Mulheres que Correm com os Lobos, um livro maravilhoso também de Clarice Píncola, né, que fala sobre essas mulheres que são bem fortes, que são destemidas, que têm a coragem necessária, que agem com o coração. Coragem é agir com o coração. Então, isso traz inspiração
para você também escrever as suas memórias, escrever as inspirações que vêm e atender também os espíritos que chegam contando as suas histórias, né? Faça um treinamento de observação, perceber ainda o que não foi dito. Olha que interessante que Paulo Freire fala para nós, que a gente tem que observar. Vamos observar as combinações de palavras que ainda não foram muito usadas, que você pode criar em cima, né? A gente vê hoje em dia essa sofrência, né? Que é uma criação, uma criatividade dessas músicas que tem, que fala de perda amorosa, né? E criar o termo sofrer, criando com sofrência. Eu já esqueci qual é a combinação, mas deu uma palavra interessante. E também esperançar, que é um verbo que hoje em dia a gente usa muito, que ter esperança, o verbo é esperançar e não esperar. Que esperar é você ficar parado, esperando as coisas acontecer, mas ter esperança é esperançar, ou seja, você movimentar os seus sonhos, correr atrás, permitir ter sonhos, né? Sonhos às vezes que parecem impossível, mas você aciona a sua vontade, o seu desejo, você aciona essa força psíquica, como diz Leon Denis, e você consegue realizar. Então, esse treinamento de observação é um treinamento mesmo, que você, se você é escritor, você pode dizer quantas palavras que estão sendo usadas, se você é um poeta, quais são as rimas mais comuns, quais palavras são pouco utilizadas, que eu possa criar em cima disso, qual história ainda não foi realmente contada, ou que eu posso contar dando um final diferente, não é assim? Então a gente tem que ser criativo. Escolha um lugar e hora para pensar. Pense todos os dias. Alguns minutos por dia já ajuda. Olha, pensar. Rubem Alves, ele fala isso pra gente, que, meu Deus, já passou meu tempo todo, já terminamos o nosso estudo, então nós vamos dar continuidade a esse estudo no nosso próximo encontro, porque ainda temos muita coisa para falar sobre a criatividade. Então a leitura é essencial, faça um treinamento de observação, escolha um lugar para pensar, e agora que vem os passos do processo criativo que foi sugerido por Catherine Patrick no seu livro O que é o pensamento criativo. Então nós vamos encontrar no próximo programa, vamos dar seguimento a esse estudo, tá bom? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.